dói, né? Dói você olhar e ver como o mundo hoje tem esse padrão. Uhum. E não é nem questão saúde, né? Muitas vezes é o estético mesmo. As pessoas se importam com o estético. E hoje eu consigo olhar pro lado e falar, pô, eu não tô sozinha. Mas na época, parecia que eu olhava pro lado e ninguém tinha. Então, por exemplo... Você era um bichinho. Eu era um... Patinho Exato. preto ali. Eu ficava assim, gente, mas eu vou comprar uma calça, a calça fica larga em cima da cintura, porque isso é uma das coisas, né? É o corpo desproporcional. Então, minha cintura é super fina, eu uso aqui em cima é P e embaixo é GG. Seja bem-vindo ao podcast Paiva Talk, onde a gente compartilha sobre transformação pessoal, e hoje é o último podcast do ano. Então eu quero pedir para você já se inscrever no canal para você receber novos vídeos ano que vem, certo? E o tema de hoje vai ser um tema sensacional, um tema que está em alta, né, sobre lipedema. E hoje eu estou com uma convidada aqui, Mari. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Obrigado a você, obrigado aí pela sua disposição, por vir até Campinas aqui, né? Fiquei sabendo que você está um pouquinho de fora de Campinas aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a vocês, vai ser muito bom conversar um pouquinho sobre tudo que tem acontecido, sobre essa transformação que tem acontecido comigo. Legal, maravilha. Então, comece se apresentando pro pessoal, Mari. Bom, eu sou a Mariana, eu tenho 31 anos, eu sou professora de língua portuguesa. E eu sou portadora de lipedema, né? Da doença lipedema. Descobri em 2021 e tenho começado, né, a fazer o tratamento no começo desse ano, em março de 2023. Legal, quanto tempo você leciona? Eu dou aula já há 10 anos. 10 anos? Uau, 10 começou anos. cedo isso daí, esse projeto seu aí, hein? Sempre quis dar aula? Nunca quis dar aula. Não, descobriu. Descobri fazendo estágio. Eu queria ser editora de textos. E aí, acabou que eu fui fazer a graduação. Na graduação, fiz a parte de licenciatura. Fui pro estágio e o bichinho da educação me picou. E hoje eu não sei fazer outra coisa. Mas sempre gostou de ser professora. Sempre brincava ali de Brincava. ser professora. Eu falo que no fundo eu tinha lousas. Eu ficava pegando os livros e corrigia. Então, sempre... É legal que a gente vai descobrindo, eu também sou professor, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Que a gente gosta dessa arte, né? De ensinar, de educar, é bem legal. Parabéns pela sua profissão, acho obrigada. muito lindo, viu? Principalmente português. Olha, tem que confessar que em português eu fugia, viu? Quando eu tinha aula de português, eu ia pra aula de esporte, eu sempre A maioria saía. das pessoas. É assim também hoje ou mudou alguma coisa? Ainda assim. Que pena. Mari, fala um pouquinho sobre lipedema, então. O que é o lipedema? Tá. Para quem não sabe, para quem tá ouvindo falar, né, que o tema tá bastante em alta. A gente estava até conversando antes, né? O tema ficou em alta esse ano. Uma, porque agora a doença tem um CID, né? Virou doença, né? De fato, todo mundo reconhece. E tá no mundo dos famosos. Então, várias pessoas estão descobrindo o lipedema. Então, o lipedema, eu vou falar do meu leigo, do termo leigo, tá? Sim. É um acúmulo de gordura que ele fica intramuscular, né? Ele não é como a capa de gordura que todo mundo tem. Então, é um acúmulo mais difícil de perder, porque envolve várias questões. E ele tem alguns sintomas, né? Eu tenho os sintomas... eu fico roxa, eu incho muito. Desculpa te cortar, mas imagina. é só nas regiões... onde desculpa. tem esse acúmulo, como que é? Eu geralmente... Então, o meu lipedema, ele é nas pernas e nos braços. Então, tem alguns tipos, né? A gente fala que tem os tipos, os graus. Então, quem vai pro médico, o médico fala que é o grau 1, o 2, o 3 e o 4. O 4 é aquele que já é difícil mobilidades, é um grau que tem muito acúmulo de gordura. O 3, ele já começa a ter um pouco mais de rigidez. O 2 é o que eu tô agora. E o 1 é um que você sabe que tem, mas ele tá mais tranquilo, né? Só que aí as minhas dores, né? Eu sinto um peso nas pernas muito grande quando eu tô no estágio de inflamação alta. Então, é um peso, é uma dor, assim, que antes eu ia aos médicos, eu achava que era alguma trombose, alguma coisa que eu poderia ter. E passava o aparelho, né, pra fazer o exame, nunca deram nada. E depois que a gente descobre que é disso, né, do lipedema. E o lipedema, ele está relacionado a questões hormonais, né? Então, acomete a maioria das vezes mulheres, e eu tenho o caso ao contrário, porque o meu lipedema vem do meu avô tem, então ele entra na parcela das exceções da regra.
E aí o lipedema, ele pega essa parte hormonal, então ele acaba desenvolvendo na mulher. Ou na primeira menstruação, ou na gravidez, ou na menopausa. No meu caso, também exceção, eu já nasci com ele. Pois eu posso te mostrar uma foto desde criança. O lipedema, ele é genético, hormonal. Genético. Genético, hormonal. E vai à base da alimentação, né? E aí, por exemplo... interfere nisso daí. Totalmente. Por exemplo, antigamente, né? Hoje eu acho que tem mais tratamento. As pessoas vão... Quando a menina vai ao ginecologista, não é enfiado já a pílula e tudo mais. Mas quando a gente tem essa questão do hormônio... Então, por exemplo, eu comecei com uma suspeita de síndrome de ovário policístico. Então, tratamento anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele é uma bomba pro lipedema. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que tomam, mas é tudo com médico, com acompanhamento e tudo mais. Mas o meu problema maior, assim, meu desenvolvimento maior foi na adolescência, quando eu comecei a tomar. E quando que você descobriu assim, pô, isso é lipedema, eu tenho que ir atrás, tenho que correr atrás? É muito engraçado a minha história. Conta um pouquinho, então, pra gente. Eu sempre, né, eu sempre fiquei muito curiosa, porque eu tento levar, apesar de gostar de comer algumas coisas, eu tento levar uma vida mais saudável, apesar de ir e vir da academia, mas, assim, alimentação é muito difícil, eu falo pra você que eu ficava 100% errada, assim, né? Comendo errado. Então, eu fazia dieta, restringia muito, porque aí fazia aquelas dietas malucas pra perder peso e tudo mais. Então, porque eu nunca tive um corpo padrão. Nunca fui magrinha, sempre tive perna grossa, sempre fui tudo. E aí, 2021, a gente já tava saindo já da pandemia, ouvi uma postagem no Instagram da Renata, ela é uma atriz global, e eu não sei porque o algoritmo me levou até ela antes, e ela é super acessível, ela postou, falando, eu descobri recentemente que eu tenho lipedema, e começou a falar dos sintomas, do roxo, cansaço nas pernas, dor nas pernas, essa questão, né, do inchaço, porque eu fico muito inchada, dói ao tocar. Às vezes, quando eu tô assim, só encostada, ele já dói. Já incomoda? Já incomoda. Dependendo do jeito que tá o dia, ele já chega a incomodar. Nossa. E aí, eu mandei assim pra ela, como que descobre que tem isso? Porque eu fiquei... Sabe quando eu falei, gente, eu tenho isso. Sim. Eu olhei os sintomas e falei, sou eu, né? Minha vida toda ficando roxa, todo mundo falou, que roxo. Mas esse roxo é porque você bateu em alguma coisa ou não? Ele começa a surgir... Ele começa a surgir por conta da inflamação, né? E fica dolorido essa região? Não dói. Não dói? Não dói. Isso daí também contribui para varizes, alguma coisa do tipo? Eu não sei dizer. Eu tenho algumas, não sei dizer mesmo se contribui para varizes. Eu tenho algumas, mas a região que eu tenho, o pouquinho de varizes que eu tenho, ele não vem das regiões edema, que eu... Não. Mas... Bom ponto de interrogação. Boa, né? Uma questão boa pra gente parar pra pensar, porque às vezes pode ser, né? Às vezes pode. Eu sei que a minha nutricionista falou que a gente acaba tendo isso porque, como dilata, né, na inflamação, como as glândulas de gordura vão inflamar, então ela acaba rompendo vasos e acaba tendo esses roxos. Mas não sei dizer, não. Entendi. Não. E aí você estava dizendo que apoia tal, dói, sente... E aí eu vi aquilo, ela me respondeu, né? Eu falei, como que descobre que tem isso? Eu até tratei assim. Ela falou, você tem que ir no vascular. Só que na época, 2021, ainda a doença estava começando. Porque aí quando... Só que é muito engraçado, né? Porque você descobre porque você vai pesquisar. Porque se você não pesquisa, não estava aparecendo muito. Porque ainda não tinha um CID. Então, os médicos que falavam eram particulares, ou fui no médico do plano e ele falou, eu acho que você tem. Mas sabe aquele, eu acho que você tem porque eu não tenho um CID ainda para te dar? E aí eu decidi, eu falei assim, não, eu não vou pagar. Eu sei que eu tenho isso, porque a gente brinca, né? Que se a gente acha que tem, é porque tem. Porque os sintomas, eles são muito claros, eles não tem como fugir muito. Às vezes confunde com obesidade, né? Daquela confundida, porque geralmente está atrelado, né? Infelizmente. Sim. Mas é muito louco, assim. Você olha e você fala assim, eu tenho isso. Então... E aí, em 2021, quando eu descobri, eu fui a louca da pesquisa. Então, eu entrei de cabeça no mundo lipedema, pesquisei, fui atrás de seguir pessoas no Instagram, e comecei a descobrir comunidades, grupos do WhatsApp e tudo mais. Sim. Só que, na época,
não ouvi falar muito sobre o tal do tratamento conservador, Sim. que é o que eu faço hoje. Uhum. E falou muito de cirurgia. Só que eu sou muito receosa com cirurgia. A cirurgia, ela é invasiva. Antes de você partir para essa pode pergunta falar. aí, como que foi para você, né, nessa descoberta aí, tem um lipedema ou tem uma doença? Como que foi para você nessa sua questão emocional? Foi Social, você se sentiu retraída, assustada? caótico, porque... Por que caótico? Porque eu sofri muito bullying no ensino médio por conta do meu Uhum. corpo. Então, veio um negócio assim de, pô, eu tenho uma doença. O problema não sou eu que comia, que não fazia as coisas direito. Tipo, eu tenho uma doença. Eu vim com Exato. E então isso foi um romper pra mim, porque ao mesmo tempo que foi a gente fala, né, que é libertador você saber a doença e tudo mais, mas aí veio o boom de todas as coisas do passado e você tem que acolher isso. Ainda bem que na época eu tava fazendo terapia, porque aí quando eu entrei de cabeça nas pesquisas... Peraí, vamos lá. Esse boom que veio aí do passado, como que foi pra você esse boom? O que aconteceu? Você ficou triste? Ficou deprê? Não triste, mas dói, né? Dói você olhar e ver como o mundo hoje tem esse padrão. Uhum. E não é nem questão saúde, né? Muitas vezes é o estético mesmo. As pessoas se importam com o estético. E hoje eu consigo olhar pro lado e falar, pô, eu não tô sozinha. Mas na época, parecia que eu olhava pro lado e ninguém tinha. Então, por exemplo... Você era um bichinho. Eu era um... Patinho preto Exato. ali. Aí eu ficava assim, gente, mas... Eu vou comprar uma calça, a calça fica larga em cima na cintura, porque isso é uma das coisas, né? É o corpo desproporcional. Então, minha cintura é super fina, eu uso aqui em cima é P e embaixo é GG. Então, era uma coisa muito louca, assim, de não bate. Sabe quando a conta não fecha? Então, eu acho que quando veio, foi libertador descobrir que não era culpa minha, mas ao mesmo tempo eu tive que pegar a Mariana do passado, que ouviu tanta coisa, que recebeu bullying, que recebeu apelidos, que ouvia coisas e falar assim, vamos cuidar de você, porque agora você descobriu uma coisa que não é culpa sua, porque eu me culpava muito. Então, acho que não foi uma tristeza ou depressão, mas eu acho que foi um acolhimento mesmo, Sim. de encontrar as Marianas pela metade do caminho e falar, vem cá. Uma autoaceitação sua, né? De aceitar todas as Maris ali, estava partida, colar ela, juntar peça a peça. E essa é a palavra. Eu acho que quando a gente descobre o lipedema, é autoaceitar. É aceitar que é uma doença que não tem cura, que é crônica, que é genética. Porque eu fico pensando, nossa, quando eu tiver filha, será que ela vai vir? Como é que vai ser? Porque você começa a pensar. Porque você não sabe, genética é meio a meio. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é pensar nisso tudo. Legal. E hoje, para você com a Mari, quais são os tratamentos aí que você tá lidando? E aí eu fiz a terapia, né? Fiquei 2 anos na terapia. Isso antes do lipedema, né? Você Antes eu já tava, né? E aí depois que eu descobri, 2021, eu continuei até o começo desse ano, aí eu recebi alta. Mas no ano passado, nas metas de fazendo 2022 para 2023, eu falei assim, eu não vou fazer metas de vou emagrecer tanto, quero isso. Eu falei, eu vou tratar meu lipedema, eu vou encarar isso de fato, de frente. Porque antes eu tava fazendo uma coisinha ou outra, mas eu sabia que não era eficaz. Sim. Porque eu preciso... Você fazia atividade física? Fazia uma atividade física bem sempre brigava pra tentar emagrecer? Bem meia boca, assim, porque eu não fazia de não fato. Gostava. Gosta. E alimentação também, né? Porque, assim, alimentação precisa de ser uma dieta anti-inflamatória, precisa ter alguns cuidados. Então, eu não queria aceitar. Porque eu amo comer pão. Eu amo queijos. Eu amo algumas coisas que eu sabia. Eu acho que isso que me doeu no processo de 2021 a 2023. Porque eu sabia que quando eu tivesse que encarar de frente a doença, ou eu mudava, ou eu ia ficar patinando o resto da minha vida. Então, eu acho que foi essa chavinha, assim. Então, eu fui pra terapia e aí eu falei, 2023 é o ano que eu vou cuidar. Então, eu marquei vascular, né? Um vascular aqui em Campinas, o Dr. Leandro. É maravilhoso. E, assim, eu passei com ele primeiro. No mesmo dia que eu passei com ele, eu passei com uma Nutri que tem lipedema, que eu já tava vendo, né, no Instagram, eu falei, já que eu vou tratar com alguém que tem a doença, que sabe sobre isso. Sente na pele, né? Sente na pele. Porque eu acho que essa questão de você entender o outro é importante. Porque, às vezes, a gente... E eu acho que muito isso, né? Até na atividade física, você entender até onde vai, até onde não vai. E aí, eu já conhecia, né, a minha personal lá de Hortolândia.
E eu falei pra ela, eu tenho uma doença. Ela falou, eu não sei nada disso, mas vamos junto que eu vou descobrir e vou te ajudando. Então, eu falei, eu precisava disso, porque eu não gostava de musculação. Eu era aquela que, tipo... E quando eu comecei, em março desse ano, eu falava assim, eu vou só 3 vezes. Eu vou 2 com a personal, mais uma e tá ótimo, eu já tô fazendo. Então, eu tava com essa mente. Isso foi março inteiro. Comecei tudo. Chegou abril, eu virei uma chavinha, assim, de... E aí, uma das coisas que foi legal nesse tratamento, que eu jogava a responsabilidade pra Mariana do mês seguinte. Então, eu falava assim, a Mariana de abril vai ficar orgulhosa da Mariana de março. A Mariana de maio vai ficar orgulhosa da de abril, porque eu fui fazendo. Porque aí chegou em abril, eu tava indo 6 vezes pra academia. E eu tava gostando daquilo. E aí eu comecei, e, por exemplo, hoje, se você falar pra mim qual o treino que você mais gosta, é o treino de braço. E eu treino sozinha braço. Legal. Então, assim, porque eu tenho visto o quanto benéfico tem sido pro meu corpo. Eu não tô pensando em estética. A estética acontece. Mas a musculação me mostrou um leque de possibilidades, de ver como tem sido. Porque é muito frustrante, às vezes. Às vezes eu olho e falo assim, gente, eu tô treinando muito e ainda assim tá aqui, o lipedema tá aqui gritando, a gordura tá aqui, só que é um processo. E quando eu decidi em março começar, eu falei, eu quero 2 anos. Eu preciso de 2 anos para fazer acontecer, porque senão não ia dar. Então, eu acho que isso é o ponto-chave. Eu até tava falando, né? O tratamento conservador que a gente chama, são 3 pilares. Alimentação, atividade física e a fisioterapia, que a gente usa meia de compressão e também uma drenagem linfática, algumas drenagens que não vão piorar, né, a doença. E eu brinquei, eu falei, e eu ouso dizer que tem um outro pilar que ninguém fala, que é o 4º pilar, que é da terapia. Porque eu acho que quando a gente faz a terapia e entende isso, na nossa consciência de eu vou fazer pra quê? Pro outro ou pra mim? Eu vou me tratar pra quê? Porque vai ser difícil. É difícil. É difícil você ser constante o tempo todo. E eu brinquei, né, esses dias atrás. Eu falei assim, gente, o que mais me inflama não é eu comer um queijo. O que mais me inflama é o estresse. E a gente vive num mundo que tá cada vez pior essa questão do estresse. Então, a gente vai ficar estressado, vai sempre inflamar. E é isso. Legal. Esse pilar que você colocou, né, não só pro lipedema, mas pra vida da Mari, né, na questão da autoaceitação, né, de você se reestruturar ali psicologicamente, emocionalmente, como pessoa, né? Então, até por conta da sua profissão, né? Então, acredito que esse pilar aí, ele deveria ser o primeiro, né? É o primeiro e os demais os outros, né? E que bom que você está fazendo esse processo aí. E durante esse processo aí, o que é mais difícil, Mari? Qual que é a parte mais dolorosa ali que você sente, ou seja na terapia, ou seja na musculação, que é mais difícil? Eu acho que hoje o mais difícil, e eu até comento, né? Porque aí nesse processo desse ano, a gente tem uma associação, a Abrali, é uma associação de pacientes com lipedema. E onde fica? a sede fica em São Paulo, mas tem vários eventos. Até tô vim com a camiseta. Veio representando a Abrali. Porque a ideia da Abrali é que mais pessoas conheçam sobre a doença, tenham mais conhecimento. Porque é caro, querendo ou não. A gente brinca que é uma doença cara, deveria ser uma doença de rico, porque não é barato. Sim. Então, assim, um whey que é mais barato, um body protein vai ser bem mais caro por conta de todas as questões. Às vezes tem que tomar um manipulado. Então, tem várias questões, assim, que é caro. E quando a gente tá junto nesse processo, a gente brinca que a gente vai para esses encontros, a gente se vê, a gente se sente acolhido, porque a gente olha pro lado e fala assim, cara, eu não tô sozinha. Que o que antes do tratamento, do diagnóstico, a gente olhava pro lado e não via ninguém. Agora a gente olha e fala assim, pô, eu tenho alguém aqui que tá segurando a minha mão. Então, e o lado bom, né? Que aí, nessa história de ver Instagram e tudo mais, eu conheci várias pessoas e a gente brinca que parece que é amigo de infância, porque entende a sua dor, tá lá. Então, eu acho que o mais difícil hoje, e eu até falei pra elas, é a questão do você fazer e entender que esse resultado, ele não vai ser igual o resultado de uma pessoa que não tem lipedema.
Então, por exemplo, eu tô treinando já há 9 meses. Em 9 meses, muitas pessoas já definiram músculo, já fizeram tudo. Eu, em 9 meses, eu diminuí realmente. Nesse processo, eu parei de me pesar. No começo eu tava me pesando. Aí comecei a ter uns gatilhozinhos, eu falei, chega, não posso fazer isso comigo. Parei de me pesar. Então, até a última vez que eu sabia, eu tinha perdido 16 quilos, né, nesse processo todo. 9 meses? É que eu não acho que faz uns 2, 3 meses que eu parei de me pesar. Uns nesse 16, tempo. nesse tempo de 9, bastante. De março a outubro. E aí, assim, tô super consciente de muitas coisas. Então, antigamente, as restritivas que eu fazia era restritiva mesmo. Só que aí depois gerava compulsão. Agora não. Agora eu entendi que é o que a gente tá falando, né? É difícil porque eu vejo as coisas acontecendo. Então, vou num casamento, eu vou deixar de comer? Sim. Eu vou comer, mas eu vou comer consciente. Eu vou fazer escolhas. Sim. Então, por exemplo, eu fui viajar com a viagem de formatura com os alunos recente para um hotel que a comida era maravilhosa. Eu falei, e aí? Eu entro em crise porque eu não vou comer nada? Ou eu tenho a consciência de que eu posso comer, mas eu também preciso fazer minha parte. Por exemplo, ir pra academia no dia, fazer uma atividade, fazer alguma coisa para não ficar parado. Sim. Eu acho que esse é o ponto do lipedema. Ele te faz ter uma vida não parada. Você precisa estar em movimento. Porque quanto mais em movimento a gente está, melhor você vai ter. Tipo, melhoras você vai ter, qualidade de vida você vai ter. Porque eu acho que é pra tudo, né? E é o que o médico falou pra mim em março. Ele falou assim, Mari, o que você vai fazer, todo mundo deveria fazer. Só que você vai ter que ter um olhar ainda mais profundo pro lipedema. E o que mudou, assim, girou sua chavinha? A Mari, ela tem uma rotina X, ela precisa mudar totalmente a rotina, um pouco da sua alimentação. O que foi, qual foi o processo ali que mudou sua vida ali totalmente, mudou sua rotina? Que você viu, assim, significativamente, assim, nossa, a Mari de antes, nossa, não tem nada a ver com a Mari de hoje. A Mari de antes, por exemplo, não acordaria nunca às 4 da manhã e iria treinar às 5. Nossa! Eu bato ponto no clube das 5, ainda mais nesse calor. 5 da manhã. Eu gosto porque eu treino antes do trabalho, vou pro trabalho mais tranquila. Mas o que mudou é isso, é o entender a responsabilidade, trazer para Mariana a responsabilidade. Então, assim, é conscientização, né? O autoconhecimento. Eu tenho uma doença e ele só vai resolver comigo. Por quê? Cirurgia, para mim, não é uma opção. Por N fatores, mas eu não penso na cirurgia. Hoje, a Mariana de agora não pensa na cirurgia. Se daqui, sei lá, 4 anos eu estiver muito bem, ainda ver a necessidade da cirurgia, aí tudo bem. Mas hoje não é minha prioridade, né? Que tem muitas pessoas que fazem o caminho inverso, né? Vão pra cirurgia... E aí, onde tem alguns problemas que a gente tem visto, né? Até aquela blogueira que faleceu e um monte de coisa. Então, qual que é o caminho? É o tratamento conservador. Não tem muito o que falar. Então, o que mudou foi isso. Eu trazer a responsabilidade pra mim. Então, eu gosto da pizza, mas eu sabendo que eu vou comer pizza à noite, ao longo do dia eu cumpro o meu plano alimentar. Aí você dá uma balanceada legal. Eu não. Mas essa forma de você ir na academia às 4 da manhã... Olha, assim, eu acordo às 4. Você é guerreira. De verdade mesmo. Porque eu até brinco com meus alunos. Cara, nem se me pagasse, eu ia pra academia esse horário. Geralmente começo minhas aulas às 7 horas da manhã. É um horário... Parabéns, viu? Pela sua disposição. Acho que girou muito bem a chavinha, porque não é qualquer um que faz essa rotina, não. E do gostar. Eu sinto exatamente, prazer porque assim, hoje. ninguém gosta de academia. Porque... Eu costumo falar que é um esporte ingrato, viu, Samuca? É um esporte muito ingrato, porque assim, você treina o ano inteiro. E os estudos apontam que se você fica 15 dias sem treinar, sem fazer nada, seu corpo volta a estacar zero como se ele nunca tivesse treinado. Então, a musculação é um hábito diário, é como se você fosse escovar os dentes, como se você fosse se alimentar. Então, tem que ser diariamente. É um hábito que você vai construindo ao longo da sua vida. Então, você não pode parar, você tem que continuar. E como você inseriu isso, né? Já acredito que já pegou gosto, né? 10 meses, agora não para mais, vai direto. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Para encontrar esse hábito, para começar a treinar. E que bom que você encontrou às 4 da manhã. Eu fico muito feliz por isso. São raros, viu? Mas a gente acha. A gente fica um pouco louco. Mas eu acho que é isso. Por exemplo, você é professor também, você vai entender. A rotina de professor é exaustiva.
Eu sou professora de português, mas... Quantas horas diárias você dorme? Só uma curiosidade Ah, aqui não, que bateu. eu aprendi a dormir cedo. Então, você dorme cedo. Eu paro tudo, eu vou parando tudo umas 8h30 para 9h30, no máximo 10 horas tá dormindo. Ah, então você dorme cedo, legal. Mas porque outro pilar importante é o sono. Sim, né? com então, certeza. Assim, eu tento equilibrar ao máximo para conseguir fazer isso. Então, a minha vida de professor, a minha rotina de professora é muito cansativa e exaustiva. Então, antes Você faz sua jornada manhã, tarde? Manhã e algumas tardes, porque aí eu dou aula de redação com foco para o vestibular. Então, algumas aulas são particulares, eu tenho alguns alunos extra, né? Escola, então eu pego manhã e tarde. Hoje eu já não dou mais aula à noite. Mas até o ano passado eu falava, eu não tenho tempo para ir para academia. Mas na verdade não é o tempo, é a prioridade. Que o tempo a gente acha, eu achei às 5 da manhã. Então, por exemplo, tem dia que eu olho a minha agenda e falo, opa, amanhã é um dia que eu tenho que ir às 5, porque senão depois eu não vou conseguir ir. Então, eu tento equilibrar a minha agenda com isso. E outra coisa que eu amei descobrir na academia foi o fit dance, né? Que a gente acabou se conectando por causa do Bruno. E o fit dance, ele me traz leveza. Porque ao mesmo tempo que a musculação é rígida, e eu acho que eu gostei da musculação porque eu sou certinha, então eu gosto dessa rigidez da musculação, da concentração e tudo mais, o fit dance me traz leveza. Então, eu sei que de segunda e quarta-feira tá na minha agenda que eu vou pra aula é como se fosse uma aula minha da escola, né? Tipo, que eu vou dar pra alguém, mas eu tô tendo aula. Porque ele me traz me tira da rigidez e eu tô fazendo cardio lá, queimando no fit dance. E é uma coisa que eu gosto, porque às vezes é difícil a gente só fazer a musculação, né? A gente tem que encontrar mais alguma coisa. Porque, por exemplo, eu prefiro fazer 10 aulas de fit dance do que correr 1 hora na esteira. Eu não sou a pessoa que vai correr 1 hora na esteira. Então, acho que a gente precisa achar esse prazer. Porque... que vai encaixando. É que você vai fazendo alguma coisa que você gosta também. Provavelmente você gosta de dança, você gosta de extravasar, de soltar energia. Então, você me fala para as pessoas, né? Comece com algo que você goste, que você, né, se identifica ali para você fazer uma atividade física. E aí, ademais, você vai acrescentando uma coisa ou outra. Uma coisa que você falou que eu achei bem legal, né? Voltando um pouquinho lá na questão da cirurgia. Quais são os processos hoje que tem aí cirúrgico para lipedema? Que eu sei, a única coisa, né, é como se fosse uma lipo, só que ela é mais invasiva. Ela é um pouco mais invasiva. Tanto é que alguns médicos só operam vascular junto com o cirurgião plástico, né? Então, só que como ela é mais invasiva, porque fica dentro do músculo, né? Até a recuperação é um pouco mais agressiva, assim, demora um pouco mais. Fica ótimo. Tem uma moça que eu sigo, que ela é francesa, até a gente descobriu ela por causa de uma matéria da televisão que falou sobre lipedema. Ela treina há muito tempo, né? Então, em cima ela tinha tudo definido e as pernas realmente eram pernas de quem tem lipedema. E ela fez a cirurgia recente, assim. E isso pode voltar depois? Volta, porque é uma doença crônica. E aí, né? tipo assim, qual que é o benefício de fazer a cirurgia? Porque você vai ter que ter o tratamento conservador pra vida. Tá, mas aí eu faço a cirurgia. Mas volta se piora. Legal. Com um tratamento conservador, atividade física, alimentação, eu consigo controlar. Mas ele sempre vai existir. É isso. Então, assim, esteticamente falando, é viável. Pra quem tá pensando na estética, legal, dá pra fazer. Aí quem não quer estética, vai treinar. Hoje, quantos dias por semana você treina na academia? Quantas vezes você vai? Bom. Não machuca meu coração. Fala que é 5 ou 6. Musculação são 4. E os outros dias eu faço cardio ou eu faço a fit dance. Então, por exemplo, segunda, terça, quinta e sexta são treinos de musculação. Quarta-feira, que é um dia que segunda, terça, quinta e sexta. Quinta e sexta. Musculação. Quarta-feira eu vou só pro fit dance, porque eu trabalho até tarde, então eu coloco uma coisa mais tranquila. E sábado e domingo, quando dá, eu vou os 2 dias, quando não dá, eu só vou de sábado. Então, pelo menos 6 vezes. 6 vezes, tá bom, tá excelente. Que legal, que bacana, parabéns. Ó, tá processo evolutivo aí, mas dá pra fechar umas 6 vezes de musculação aí, né? Dá, não, eu já pedi pra aumentar. Vamos conversar com a personal aí e falar, viu, dá pra inserir mais umas 2 vezes na semana aí? Deu pra aumentar. Agora eu vou entrar de férias, eu falei que eu tava ansiosa, porque eu fico na academia com o tempo que eu quiser, eu falei, brinquei com os meus amigos do trabalho, falei,
eu vou voltar em janeiro outra pessoa. Você vai ficar na academia as férias inteiras, né? Eu falei, vou. Isso aí. Legal. E hoje, né, a Mari tá feliz, tá contente, se encontrou, né? Tá pensando aí em alguns projetos futuros? Eu hoje... A Mari, é isso. Eu tenho alguns projetos, né? Eu acabei abrindo um Instagram para falar de lipedema, para falar do meu processo. Exatamente. Eu vi que você tá com uma rede social novinha lá, tá subindo Sim. algumas coisas. Conta mais um pouquinho sobre isso daí. Você quer pegar a sua história e mostrar para as pessoas, porque tem muita gente. Tanto é que quando eu fui abrir, eu até perguntei para as meninas, né, que eu conheço, que tem a rede social para falar de lipedema, trazer conteúdos e tudo mais. Eu falei, gente, mas vocês já fazem, por que eu vou fazer? Elas falaram, porque, Mari, na sua região, às vezes não tem ninguém, vai Mas se eu te falar que eu pesquisei algum Instagram sobre isso daí, eu não achei o seu tá mais completinho, porque assim, eu vi que você coloca sobre treino, alimentação, antes e depois. Cara, tá sensacional, parabéns. Que bom. Eu tô tentando, assim, porque aí eu tenho um Instagram fechado, e aí eu não queria misturar as coisas. Sim. Porque o meu é meu, e aí as pessoas que não me conhecem vão ter acesso a algumas coisas, família e tudo mais, porque nesse eu posto a Mariana. Então, eu até tava conversando esses dias com a minha terapeuta, né? Ela falou, eu vivi pra ver você postar uma foto de calça e top. Porque isso era uma coisa, pra mim, que não existia na minha cabeça, de mostrar, assim, meu corpo. Então, é um desafio muito grande também ter esse Instagram. Então, a ideia, né, do Fitdema é isso. Postar a verdade nua e crua, o que dá certo, o que não dá certo. Porque tem dia que eu falo, gente, hoje eu comi, chutei o balde, comi, e é isso. A gente segue a vida amanhã a gente retoma. E ser vulnerável ao ponto de saber que... Não é porque as pessoas estão me vendo que tem que ter uma vida perfeita, mas é saber que tá tudo bem e ser acolhida. E é muito engraçado, porque tem muitas pessoas que acabam indo pro meu perfil porque viu alguém me repostando, ou viu na academia a camiseta e aí foi lá, procurou e vem, Mari, eu vi na academia, você tava com a camiseta tal, eu vi tal sintoma. Eu marquei com seu médico. Tanto é que eu brinquei, né? O Dr. Leandro, a Gabi, que é minha nutricionista, e... quem mais? E a moça que eu faço a drenagem, eu falei que eles ganharam várias indicações minhas. Porque eu posto tudo lá e as pessoas acabam indo. Porque é muito importante saber você ir no lugar que as pessoas sabem sobre, né? Porque hoje em dia é muito difícil. Então, um dos planos é alimentar mais, né? Ter alguns outros projetos relacionados ao Fitdema. E isso é uma coisa natural. Eu falo que de pressão a gente já coloca do resto da vida, né? Então, isso é uma coisa gostosa e prazerosa. Porque eu acho que o se encontrar. Eu acho que eu me encontrei. E eu tenho uma frase que eu carrego, que da minha maior ferida, né? Porque eu carreguei por muito tempo o trauma de bullying que eu sofri por causa do corpo. Então, da minha maior ferida tá saindo... motivação para ajudar outras pessoas. Eu nunca imaginei que eu poderia ser inspiração. Hoje mesmo no trabalho eu fui conversar com uma amiga, falei, agradecer pelo ano, dei uma lembrancinha, ela falou assim, você foi uma das minhas maiores inspirações para treinar, para fazer, para mudar meu estilo de alimentação. E é muito difícil ainda eu ouvir isso, porque eu falo assim, gente, eu ser uma motivação para alguém, então eu acho que ter essa chavinha de saber que eu tô ajudando pessoas é muito gratificante, porque ser professor já é gratificante por causa disso. Exato. Mas saber que eu não tô ajudando alguém só na educação, saber que eu tô ajudando alguém a reconhecer uma doença, a ter uma vida transformada, ter esse conhecimento que me foi aberto, é maravilhoso. Que bom, excelente. Parabéns, viu, pelo seu projeto aí e até pelo nome. Fitdema, eu acho que pegou. Melhor você patentear esse nome, viu? Porque é muito bom ele. Foi uma brincadeira da Luana. Foi? Ela falou assim, você é minha musa Fitdema. o Fitdema. Pegou, eu gostei. Pegou. Legal. Aproveitando que você já, né, falou um pouco do seu projeto, então deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, que pode identificar aí o lipedema. Deixa aquela mensagem positiva para ela, procurar uma ajuda, dizer para ela que ela não está sozinha, como você um dia sentiu isso daí. Eu acho que descobrir lipedema é libertador. E eu espero que todo mundo que descubra a doença se sinta acolhido.
saiba que você não está sozinho, que tem uma rede, uma comunidade, a Brali está aí para isso. Outros perfis também estão aí para ajudar e dar a maior informação possível. E se abraçar. Eu acho que a chave principal de todo tratamento é reconhecer que não é culpa sua, que você tem uma doença e que você sempre vai ter que recomeçar. Sempre os recomeços eles vão ter que estar presentes. E que tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento e é isso. Legal, muito boa mensagem. Deixa pra gente agora os seus 3 pilares do que você acredita, quem que é a Mari, qual que é a sua crença, a sua maior motivação. Seus 3 pilares. Um dos meus maiores pilares é a minha família. Sou muito apegada à minha família. Eu reconheço que sem família a gente não é nada, né? A nossa base, quem a gente é hoje. Meu maior outro pilar é a educação. Eu sou defensora da educação. Eu acredito no que eu faço. Eu acho que uma sociedade é transformada através da educação. São pessoas que pensam, que se posicionam, que não aceitam qualquer coisa. E eu acho que o outro pilar é o amor, seja ele próprio, seja pelas pessoas. Eu acho que o amor, ele transforma, ele vai modificar situações, ele tem poder, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Legal. Muito boa a mensagem, Mari. Você foi profundo, falou até um pouquinho mais. Mari, estamos chegando já na reta final. Faltam alguns minutinhos já aqui. E eu queria que você convidasse essas pessoas que se encontram, né, para procurar uma ajuda, fazer o seu 4º pilar ali que você colocou, que é a terapia, porque muitas pessoas sentem vergonha, né, de falar um pouco sobre a doença, ou até mesmo de procurar um médico, um especialista, ou até mesmo de aceitar o corpo, né? Porque eu acho que isso é o mais difícil, né? Que todo mundo visa a estética, né? E eu sempre falo para os meus alunos, né? Corpo bonito não é sinal de saúde. Às vezes uma pessoa magra, toda definida, blá, 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 ela não tem saúde. Às vezes é só o chassi ali, né? Então, faz essa chamada para ela se convidar a buscar uma ajuda, fazer uma terapia, esse 4º pilar aí que é muito importante. Eu comecei a fazer terapia porque eu tive um problema sério num trabalho antigo, sofri assédio moral. Foi a cerejinha do bolo, né? A gente sempre precisa e foi a cerejinha do bolo para as coisas que vieram à tona. E eu ouso dizer que se eu tivesse começado a fazer terapia antes, eu não tinha aceitado isso. Que a terapia, ela vai transformar, né? Dói. Peraí, você não tinha aceitado? Como assim? Não, aceitar as coisas que as pessoas colocam, a gente se encaixar em lugares que não são nossos, aceitar muitas coisas que a gente deixa passar, porque a gente acha que a gente tem que se enquadrar num lugar. E eu acho que é isso muito a questão do corpo, né? A gente deixar... Então, você... Desculpa te cortar, não, mas assim, você tentava se encaixar ali no grupo específico X para agradar as pessoas? Para ser aceita. Para ser aceita? Então é um problema muito... Era. Muito interessante que você sofreu ali. Muitas pessoas também E estava muito relacionado ao corpo, né? Porque como eu não conseguia me ver, eu achava Eu acho que você não tinha identidade, então. A Mari não era Mari. Não era. Então a gente fazia tudo para agradar as pessoas. Então, para mim foi fundamental o processo de aceitar, né? Que terapia, ela era necessária, assim. É como se fosse um remedinho, né? Que a gente toma, às vezes, para uma pressão alta, alguma coisa. A terapia é necessária, porque eu acho que é isso que você falou, a aceitação. O entender quem eu sou, entender quem a Mariana era. Então, a terapia ela foi crucial e necessária para tudo. Para o antes, para o agora, vai ser para o depois. E saber que terapia não é só um período, né? Você pode fazer um período, parar e você volta depois. Porque a nossa vida, ela está sempre em movimento. Sim. E as coisas vão acontecendo, não adianta. Então, ter a saúde mental 10 de 10 é crucial. Eu ouso dizer que a saúde mental, ela vai encaminhar as outras coisas, assim. Você tá bem mentalmente, as outras coisas, elas vão acontecendo de uma forma mais natural e mais fácil. Legal. Mari, chegamos ao final. Quero te agradecer. Obrigada a você. Muito obrigada pela sua história, pela inspiração, né, que você tirou. E hoje dá para sentir até na forma como você se expressa, como você se fala. Que assim, é outra Mariana. Dá para ver a forma como você falou da Mariana lá atrás. Não existia nem Mari, né? E hoje dá para ver que você é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que sabe o que quer. Tá buscando aí, né, engajando aí também
para os novos projetos, novos desafios. Parabéns pela sua jornada e tenho certeza que você vai chegar em lugares que você jamais imaginou, muito mais longe ainda do que você vai imaginar. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais. Eu que agradeço. Tenho certeza que você vai voltar aqui, tá bom? Voltar mais vezes para a gente falar ainda mais do seu processo contínuo que nunca para. Combinado. Tá bom? Obrigado, Mari. Obrigada a você. E esse foi o tema de hoje no podcast. Quero deixar aí para você se inscrever aqui no nosso canal. E também vou deixar as redes sociais dela, o Fitdema. O Fitdema vai estar aqui embaixo para você seguir e acompanhar ela lá e compartilhar para quem precisa ou para alguém aí que está procurando uma ajuda. Pode procurar falar com você? Pode falar comigo. Ou eu posso indicar a Brali, né? Procura lá no Instagram, a Brali. Isso, faça parte dessa comunidade, todo mundo. Pode ser filiar a Brali e ter acesso a aulas, a tratamento, as aulas, os cursos, os encontros, as jornadas que a gente faz. E quando que acontece isso? Esse ano acabou, mas assim que virar o ano a gente já vai divulgar. Todo ano tem? Todo ano tem. Tem vários lugares e ano que vem a gente tem possivelmente 4 encontros que vão ser que vão acontecendo ao longo do ano. É isso aí, gente. Procura a Mari, ela vai te explicar tudo como que funciona. Um abraço e até a próxima gravação do ano que vem do podcast.